Olha aqui, enquanto a gente conversava com ele, Jonas, olha o que aconteceu, que eu tinha te contado. Que o presidente dos Estados Unidos, o vice-presidente, mas quando Trump está ausente, ele é o presidente também, estava prestes a embarcar em direção ao Paquistão. E temos, de fato, segundos atrás, J.D. Vance aparecendo aí em tela, ele que vem encaminhada para embarcar na aeronave, saiu de uma aeronave da presidência e embarcou em outra. Nós temos, portanto, minha gente, a comitiva dos Estados Unidos se encaminhando para o Paquistão. É aquele momento de negociação, de conversas, de entendimento. Como é que eles vão resolver isso que está acontecendo no Oriente Médio, né? Os paquistaneses se puseram como mediadores deste conflito, propuseram isso foi adiante. Havia até uma dúvida se isso poderia, de fato, ocorrer com maior força, né? Se haveria, de fato, uma energia vinda do Paquistão. Opa, o Américo Martins está com a gente e já consegue nos dizer, inclusive, o que foi dito por J.D. Vance. Américo, deu para ver ali que ele parou rapidinho, conversou alguma coisa, mas a imagem logo cortou para a sequência, ele embarcando. Você conseguiu ouvir o que foi dito pelo vice-presidente? Sim, Elisa, ele deu declarações muito rápidas ao embarcar lá nos Estados Unidos, rumo ao Paquistão, para essas conversas com o Irã. Ele disse basicamente o seguinte, que os Estados Unidos estão ansiosos para essas negociações, que vão ser lideradas por ele, pelo Steve Witkoff e pelo Jared Kushner. Ele disse ainda que se os iranianos estão dispostos a negociar de boa fé, eles, americanos, também estão. E vamos tentar negociações positivas. O presidente Donald Trump deu diretrizes claras para isso. Essas informações que o Léo Lopes, nosso editor de internacional, acabou de me passar, acompanhando aí essas declarações do vice-presidente J.D. Vance. Então, ele disse que os Estados Unidos podem negociar de boa fé e, aparentemente, ele vai tentar negociações positivas. Ou seja, o presidente Donald Trump teria dado essas diretrizes para os dois lados chegarem a um acordo. O presidente Donald Trump, como eu dizia antes, Elisa, não tem incentivo para manter essa guerra. Ele tem um incentivo maior para terminar essa guerra, só que para chegar num acordo que seja definitivo, vai ter que haver alguma flexibilização pelo lado do Irã ou pelo lado dos Estados Unidos. Isso vai ser muito difícil, porque as demandas de cada lado são muito difíceis para o outro lado aceitar. São praticamente impossíveis. Perdão. Então, o J.D. Vance, apesar de colocar esse lado positivo nas negociações, ele sabe também, obviamente, que vão ser negociações duras, porque o Irã tem algumas cartas que são importantes nessa negociação, usando uma linguagem que o presidente Donald Trump adora usar, né, de jogos e de cartas. O Irã usou muito bem ali a guerra assimétrica e o fechamento do Estreito de Hormuz. Agora, Elisa, um dos pontos que está pegando muito neste momento, é um dos pontos que precisa ser superado, é a questão, obviamente, da violência no Líbano. O Hezbollah e Israel continuam se atacando. Israel determinou essa semana, logo depois do fechamento desse cessar-fogo temporário, um aumento dos ataques no Líbano, inclusive com muitos libaneses acusando Israel de estar atacando muito mais do que apenas posições do Hezbollah. Claro, as forças de defesa de Israel negam e dizem que estão mirando apenas e tão somente no comando do Hezbollah e nos seus militantes. A gente vai ter, inclusive, uma segunda negociação de paz lá no Oriente Médio na semana que vem, com a ida do primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, para os Estados Unidos, também com representantes de Israel, porque existe a possibilidade aí de um acordo entre o governo do Líbano e o governo israelense. Só que aqui tem um problema, Elisa. Aliás, dois. Em primeiro lugar, o que vai ser discutido no Paquistão vai ser influenciado pelos eventos no Líbano. O Irã já disse que o Líbano faz parte do acordo de cessar-fogo e exige que Israel interrompa os ataques com o Hezbollah. Então isso já vai tumultuar de saída as negociações no Paquistão. E o segundo problema é que mesmo que a gente tenha um acordo entre o Líbano e Israel, isso não vai resolver o problema principal, que é o desarmamento do Hezbollah. A guerra aqui é entre Israel e o Hezbollah, não entre Israel e o governo libanês. O governo libanês, inclusive, é muito fraco, não tem condições de simplesmente forçar o desarmamento do Hezbollah. Então a gente está falando numa negociação entre dois estados, mas sem a participação do principal interessado e do principal ator que tumultua, inclusive, muito o processo de paz no Oriente Médio, que é o Hezbollah. Então,
Pode acontecer algum acordo entre Líbano e Israel, mas o Hezbollah é que é fundamental nesse processo. E aí teria que entrar o presidente Donald Trump forçando Israel a interromper, pelo menos temporariamente, os ataques contra o Hezbollah para criar um mínimo de boa vontade nas conversas no Paquistão sobre a guerra envolvendo diretamente o Irã. Américo Martins com a gente, enquanto vocês acompanham a imagem do vice-presidente dos Estados Unidos, que embarca neste momento sentido o Paquistão, inclusive, Américo. Só para registrar aqui, e eu já volto com o Américo Martins, porque a gente tem ali registro de ataque entre Israel e Líbano. Ele embarca aqui do nosso planeta e vai sentido, por enquanto... Opa. Peraí, vamos organizar o mapa aí, Elisa, tá virando gente de cabeça para baixo. E vem até aqui, ó. Vem até o Paquistão, especificamente na capital do Paquistão, Islamabad, que, para facilitar o nosso entendimento, eu trago aqui para vocês na imagem, território paquistanês, que em parte faz fronteira com o Irã. Você tem o grande Afeganistão no meio, entre os dois países, mas você tem aqui os iranianos fazendo boa parte de fronteira com os paquistaneses, que se colocam, portanto, neste momento na guerra, como um mediador, os diplomatas envolvidos para debater a possibilidade de fim do conflito. Onde é que fica Islamabad? Mostrei anteriormente para vocês. Fica aqui mais ao norte do território paquistanês, norte para nordeste do território paquistanês. Mas deixa eu falar aqui um pouco mais sobre este outro lado do conflito, passando esse gigantão que é o Irã, passando o Iraque, Jordânia e me aproximando do Líbano e Israel. Porque é sobre isso que a gente fala agora. Tem uma outra frente de conflito. Porque no momento de cessar-fogo, em teoria, era para ter ocorrido o cessar-fogo. Mas não parou de ocorrer ataque entre Líbano e Israel ou Israel e Líbano.